Primeiro livro dos Reis, capítulo 21. Primeiro Reis, capítulo 21. Nós vamos continuar de onde nós paramos. Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. Leia comigo com seus olhos, acompanhando com seus olhos. Diz a palavra do Senhor. Sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra, melhor. Ou, se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor, de que eu dê a herança de meus pais. Só até aqui. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Deus. Te louvamos, te bendizemos, ó Pai, porque a tua palavra tem tesouros eternos para a nossa alma. A tua palavra é palavra de vida eterna, palavras de vida abundante. Tu tens para nós, ó Deus, precisamos da tua palavra. Que ela venha nos consumir nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu lugar, querido. Não feche a sua Bíblia. Nós vamos seguir a leitura. Vamos seguir a leitura a partir do versículo 4. Perdão, é o 4? Isso. Versículo 4 diz: então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito? E não comes pão? Ele lhe respondeu: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou, se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Siga comigo a leitura, versículo 8. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia em sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas, dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar de frente dele 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Apregoaram um jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu.
Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: levanta-te e toma posse da vinha que Nabote, o jezreelita, recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, ou melhor, para tomar posse dela. Versículo 17. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: dispõe-te e desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás dizendo: assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança. Dir-lhe-ás mais, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Perguntou Acabe a Elias: já me achaste inimigo meu? Respondeu ele: achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar a Israel. Também de Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava, que fez grandes abominações, seguindo os ídolos, segundo tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou. Dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Amém. Estamos meditando sobre algo muito sério. Estamos meditando sobre a provação da nossa fé. Estamos meditando sobre momentos turbulentos, dias de dificuldades, dias de opressão, dias escuros, dias tenebrosos, dias de perseguições. E como Tiago falou, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações. É pela provação na nossa fé que nós exercitamos a perseverança. E exercitando a perseverança, exercitamos também a experiência. Assim disse Pedro. E exercitando em experiência, exercitando também em esperança. Isso tudo em fé, pela fé. A nossa fé precisa passar por momentos difíceis, porque viver pela fé em dias tranquilos, vivendo em águas tranquilas, é muito bom, não é ruim, mas passamos por dias tranquilos e não é necessário muito empenhar-se em fé, ou eu vejo como sinônimo de fé, coragem. Sinônimo de fé é coragem. Basta você observar o texto bíblico, veja a galeria dos heróis da fé. Quem eram os heróis da fé? Homens e mulheres de
coragem. Homens e mulheres que não temeram passar a fio de espada. Quando o pastor leu o texto bíblico, eu falei, preciso ler de novo. Então abra, por favor. Não feche sua Bíblia, não. Não tire lá não desmarque de 1 Reis 21. Mas volte lá, por favor. Em Apocalipse. É 12? Foi 12, pastor? Apocalipse 12. Veja aqui. Jesus está aqui falando acerca de coisas que acontecerão. Coisas que ele já viu que aconteceram, porque o nosso Senhor não está preso ao tempo, ao nosso cronos. O Senhor Deus é o dono do tempo. Para ele um dia é como 1000 anos como um dia. Então ele já viu o final. Ele é o alfa e o ômega. E olha o que está escrito aqui, meu irmão. Isso aqui é fé. São os que vivem pela fé. Olha o que está escrito aqui, o versículo 11. Não, vamos ler a partir do versículo 10, é muito importante. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, o venceram. Venceram quem? O acusador. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Quer saber uma coisa? Para os nossos dias, para os tempos atuais, o que está escrito aqui ficará mais intenso. Os dias que se aproximam, os dias estão se abreviando, os dias estão chegando ao fim, estamos no princípio das dores. E o princípio das dores significa a primeira contração do parto. Primeira contração do parto é a dor, uma dor forte, mas é a dor menos aguda na contração feminina para o parto. É a dor menos aguda, é simplesmente o sinal de alerta. Guerras, rumores de guerra. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Meus irmãos, a iniquidade tem se multiplicado por todos os lados. O número de pessoas hoje que vivem iniquidade dentro de igrejas é imenso. Eu não sei nem se são igrejas, algum desses locais. Algum desses locais são... Eu acho que é pior que uma feitiçaria. Eu sei que para você é muito difícil ouvir isso, mas eu preciso te dizer isso. Alguns desses locais é pior do que feitiçaria. Porque na feitiçaria você tem a clara evidência de que está servindo às trevas. Em lugares que Cristo é pregado com pitadas de humanismo, com pitadas de secularização, mundanismo, onde o homem é colocado no centro e não Deus, onde a cruz saiu da igreja e ficou à vontade do homem, nesses lugares há uma confusão, as pessoas não enxergam muito bem. Ovelha já é um animal que não enxerga muito bem. Imagine uma ovelha com a direção de um pastor cego. Cegos guiando cegos. Estão à beira do abismo. Mas vamos voltar aqui. Os dias que nós estamos vivendo vão ficar mais difíceis. Vão exigir de nós mais coragem, firmeza, perseverança, mais postura diante de Deus. Vamos precisar viver como esses daqui que estão celebrando o Cordeiro no céu. Os que vão celebrar o Cordeiro no céu são aqueles que mesmo em face da morte não amaram a própria vida.
são corajosos, são homens e mulheres de fé. Os dias que se aproximam, as contrações serão em tempos menores e mais intensas. Isso acontece com o parto. À beira do parto, a primeira contração é aquela que anuncia para a mulher o seguinte: prepare-se. Prepare aí as roupas, prepare a mala e vá para a maternidade. A primeira contração chegou. Primeira contração, nós estamos nela. Prepare-se. Prepare-se. Fique pronto. Fique mais atento ainda acerca dos dias do fim, percebendo que os dias estão se abreviando, que as coisas estão mudando com cada vez mais rapidez. Fique ainda mais atento, seja ainda mais incisivo na pregação do Evangelho, seja ainda mais firme e mais perseverante. Viva pela fé, porque as contrações vão ficar mais agudas e menos espaçadas. As contrações virão com menor espaço de tempo e serão mais intensas. As dores serão mais intensas. É preciso coragem. Em face à morte é preciso coragem. A galeria dos heróis da fé é a galeria dos homens e mulheres de coragem. E nós acabamos de ler, por isso agora volte lá. Eu fiz questão de ler esse texto, porque o que está escrito em Apocalipse, Nabote executou. Nabote foi fiel. Nabote foi zeloso. Exemplo de coragem, Nabote. Exemplo de covardia, Acabe. Exemplo de coragem para nós. E aí que nós vimos e demos passamos a olhar algumas coisas aqui. Mas eu queria que você visse aqui uma resposta que esse homem covarde chamado Acabe deu à sua mulher Jezabel. Olha o que está escrito aqui. Versículo 7 do capítulo 21. Volte lá para o capítulo 21. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu? Calma aí. Não, versículo 6. Ele lhe respondeu: porque falei a Nabote, o jezreelita, e ele lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Lê comigo, por favor. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Agora veja o versículo 3. Veja o versículo 3. Porém Nabote disse a Acabe. Vamos ver o que realmente Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Calma aí. Acabe, além de covarde, é mentiroso. Para uma pessoa covarde ser mentirosa, isso é um pulo. Mas Acabe, além de covarde, além de ser um homem melindroso, além de estar aqui fazendo greve de fome, deitando lá na cama, não querendo comer nada, choroso, ficou melindrado, ficou hipersensibilizado, deitou lá na caminha porque recebeu uma repreensão. Só que essa repreensão não é qualquer repreensão. Essa repreensão foi dada, baseada, fundamentada na palavra de Deus. O que Nabote está fazendo aqui não é sendo insubmisso ao rei de Israel. O que Nabote está fazendo aqui é sendo submisso ao Senhor dos senhores, mesmo que o rei de Israel esteja falando com ele, esteja oferecendo a ele. E Nabote é um homem tão exemplar, é uma fé tão bela, porque ele não é avarento, ele não é olho grande, ele não fica atrás dos irmãos para ver se ganha alguma coisa.
Ele não fica esperando ver se cai uma migalhinha da mesa dos irmãos para ele comer das migalhas. Não, ele não é um aproveitador. Ele não é um homem que está atrás de lucro porque ele recebeu uma proposta muito indecente. A proposta foi: eu vou te dar um outro terreno, melhor que o seu, maior que o seu. Vou te dar uma possibilidade de você ter um ganho ainda maior, ou ainda posso te pagar o valor que a tua vinha, ou o valor que você estipular para a sua vinha. Que proposta indecente. Só que essa proposta é maligna, tenebrosa, sombria, asquerosa, diabólica, antibíblica. E foi rejeitada com veemência. Foi rejeitada com coragem. Foi rejeitada por um homem de fé. Guarde-me o Senhor de vender a parte do meu pai. Guarde-me o Senhor de vender a herança do meu pai. Deixa eu lembrar uma coisa para você, meu irmão. Nós não estamos vivendo no período mosaico. Nós não estamos debaixo da lei mosaica. Essa lei não vigora nos dias de hoje. E eu quero que você entenda a importância do que Nabote fez aqui. Quem distribuiu as terras no meio das 12 tribos foi quem? Quem foi que distribuiu as terras para as 12 tribos de Israel? Foi homem? Foi algum homem? Foi algum rei? Foi algum profeta? Foi o Senhor. O Senhor distribuiu as terras de Zebulon, de Naftali, as terras, foi distribuindo as terras para cada um. As tribos receberam as terras que Deus lhes dera. Agora veja comigo a lei de Deus para com essas terras que Deus distribuiu. Não desmarque de novo, não desmarque aqui. Se você tiver aí um marcador, deixa marcado aí. Volte comigo, por favor. Vai em Josué. Josué capítulo 13. Josué capítulo 13. Olha o que diz aqui a partir do versículo 6. Josué 13, 6 diz assim: todos os que habitam nas montanhas desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Reparte, pois, a terra por herança a Israel, como te ordenei. Quem está falando isso? Deus. O Senhor, o nosso Deus, distribui, pois, agora a terra por herança às 9 tribos e a meia tribo de Manassés. Com a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança da além do Jordão para o Oriente, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. Começando com Aroer, que está à borda do vale de Arnon, mais a cidade que está no meio do vale, todo o planalto de Medeba até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até o limite dos filhos de Amon. E Gileade, e o limite dos Jesuritas, e o dos Maacatitas, e todo o monte Hermon, e toda a Bazã, até Salca, todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote, e em Edrei, que ficou do resto dos gigantes, o qual Moisés feriu e expulsou. Porém, os filhos de Israel não desapossaram os Jesuritas, nem os Maacatitas. Antes, Jesur, Maacate permaneceram no meio de Israel até o dia de hoje. Olha aqui, você vai ver aqui, as heranças distribuídas por Moisés, a partir do versículo 14. Então, são vários trechos aqui. Veja o versículo 21.
E todas as cidades do Planalto e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Hesbom, a quem o Moisés feriu, como também os príncipes de Midian, Evi, Requém, Zur, Ur, Rebá, príncipes de Seom, moradores da terra. Todos estes foram vencidos, derrotados por Moisés. Agora eu quero que você vá comigo, por favor. Levítico, capítulo 25. Volte um pouquinho. Levítico 25. Deus distribuindo a terra. Deus dando a herança. Versículo 23. Está dentro do ano do jubileu. Depois, se você quiser ter a dimensão do que é o jubileu, leia esse texto que você vai entender melhor. Versículo 23. Também, lê comigo, queria que você, esse eu gostaria que você lesse comigo. Versículo 23 diz: também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Portanto, em toda a terra da vossa possessão dareis resgate à terra. Agora, por favor, deixa eu ver se eu anotei aqui. Eu acho que eu não anotei, mas não tem problema não. Não tem problema não. Pode voltar lá para o capítulo 21, de 1 Reis 21. Sim, eu gostaria de ler somente mais um versículo. Está em Ezequiel capítulo 46. Ezequiel capítulo 46, perdão. Abra lá. Ezequiel 46. Somente o versículo 18. Somente o versículo 18. O príncipe não tomará nada da herança do povo. Vou ler de novo. O príncipe não tomará nada da herança do povo. Não os esbulhará da sua possessão. Da sua própria possessão deixará a herança a seus filhos, para que o meu povo não seja retirado, cada um da sua possessão. Aí você pensa assim, mas Ezequiel está depois do livro dos reis. Está depois só na ordem que foi estipulada dentro do cânon bíblico. Mas o profeta Ezequiel profetizou antes do período de Nabote. Ezequiel falava ao povo de Deus antes desse período. A colocação na Bíblia, a ordem da Bíblia, não significa que Jeremias, Ezequiel, Isaías profetizaram depois dos reis. Não, muito pelo contrário. Eles profetizaram dentro do período dos reis que reinavam sobre Israel e sobre Judá. Então, por que eu fiz questão de ler esses versículos? E temos mais, depois se você quiser, anote e leia em casa. Números capítulo 36 fala sobre isso. Números capítulo 27 fala sobre a divisão de terra, a herança do povo, as famílias e as tribos recebendo suas heranças. Você pode verificar isso direitinho. Leia sobre o ano do jubileu, a restituição da terra. Para que as terras que foram vendidas são restituídas ao seu proprietário original. Coisas lindas, depois de 50 anos. Leia depois sobre isso. Meus irmãos, por que estou fazendo questão de ler isso? Estou fazendo questão de ler isso para te estimular o seguinte. Se você não tiver a palavra de Deus, você vai fazer pouco caso do talento que Deus te deu. Se você não tiver a palavra de Deus guardada no teu coração, se você não tiver a orientação de Deus, Nabote sabia da orientação, e sabe o que é o mais impressionante? Acabe sabia da orientação. Não debulharás o povo. Significa o seguinte: você não vai arrancar do povo, não vai tomar para si aquilo que pertence ao povo de Deus, que foi dado por herança
pelo próprio Deus. Ele está falando isso para os príncipes, para os homens que estão governando sobre o povo. Acabe sabia muito bem disso. Ele não poderia nem sequer oferecer dinheiro para Nabote, de forma alguma. A terra não poderia ser vendida. Isso é herança do Senhor. Isso veio de Deus, isso veio do alto. Isso me faz lembrar de Mateus capítulo 25, os talentos que Deus distribuiu, a fé que Deus colocou no nosso coração, o dom de Deus que Ele nos deu. Não, esse dom é para ser trabalhado. Essa terra foi trabalhada por Nabote. Nabote tinha uma vinha. Eu fico pensando, Acabe estava lá no palácio, Jezreel, olhando para a vinha de Nabote. Você acha que a vinha de Nabote era feia? Não. Para ter feito com que Acabe oferecesse esse valor, oferecesse um terreno ainda melhor, a vinha de Nabote era muito bem tratada, muito bem cuidada. É a herança do Senhor dada aos pais de Nabote. Isso está dentro da palavra de Deus, isso é lei de Deus, isso é ordenança de Deus. Ele olha para a vinha e diz, bonita essa vinha. Acabe lá no palácio. Acabe era um homem consumista, é um avarento, é um ganancioso. Ele gosta de ser ostentador. Já tem um palácio, já tem riqueza, já tem tronos. No texto anterior, depois você leia o capítulo 20, ele vence a guerra. Deus diz algo para ele, ele não cumpre. Depois você vai ler lá. Ele não cumpre. Acabe já está com peso de morte nas costas. Deus falou para ele, se você não cumprir, dá só uma olhadinha no versículo 43. Você está lá no capítulo 21? Olha o 43 do 20. É o que vem logo antes. Foi-se o rei de Israel para a sua casa, desgostoso e indignado, e chegou a Samaria. Sabe por que está desgostoso e indignado? Por causa do 42. Estou quase lendo o texto. Assim diz o Senhor: porquanto soltaste da mão o homem que eu havia condenado, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. Sabe o que ele faz? Ao invés de condenar o homem que Deus condenou, julgar o homem que Deus condenou, que Deus já tinha julgado, ele quis ser muito bom, mas na verdade não é bondade, na verdade isso é avareza, é ganância, é ambição. Acabe é ambicioso, Acabe não perde uma oportunidade, Acabe fez aliança com quem ele deveria condenar à morte. E por isso Deus falou, você poupou a quem eu condenei, agora você está condenado. Agora você está condenado. Seu reino está condenado. Ele já volta desgostoso. Já está desgostoso, já está melindrado, já está contrariado, já foi disciplinado e não recebe disciplina bem. Está vivendo assim. É incrível porque é um homem que tem tudo para ser um excelente rei. Tinha tudo para ser um homem que cumprisse a palavra de Deus e fosse próspero dentro do reino. Deus garantia vitórias a ele. Deus sobrepujava através da mão dele reinos inimigos, povos pagãos. Mas ele não fazia muito caso disso. Ele era avarento. Faz algo que é uma covardia muito grande. É muita hipersensibilidade, é muito milindre, é um senso de autoproteção muito elevado, é uma vitimização muito grande, se autocomisera, se autovitimiza, aí chega para a mulher e ainda fala mentira. A mulher pergunta, por que você está aí desgostoso, meu bem? Aí na caminha, não quer comer. Acabe não está fazendo jejum. Jejum ele faz lá no final, você percebeu? Que quando ele fez jejum de verdade, quando ele se humilhou diante de Deus de verdade, quando ele se arrependeu do que fez de verdade, aí Deus, até mesmo Deus, teve misericórdia da vida dele. Mas aqui, isso aqui não é jejum, isso aqui é greve de fome.
Isso aqui é jejum não, é greve de fome. Fez greve de fome, a mulher chegou lá. O que houve, meu bem? Não, ele não quis vender a terra para mim. Que mentira. Ele não falou isso. Ele falou, Deus que me livre de fazer pouco caso da herança que Ele mesmo repartiu para com seu povo. Deus que me livre de fazer pouco caso daquilo que Deus nos deu. Não faça pouco caso da fé que Deus te deu. Ouça uma coisa. A fé não é sua, não. A fé, você não pode tratar como uma propriedade sua e fazer dela o que você quiser, querido. Deus te deu fé. Deus depositou fé no teu coração. Como aquele senhor que vai viajar e dá os talentos para os seus servos. Ele deu os talentos. Mas aqueles talentos vieram da parte dele, são dele. São do Senhor. Fé é um dom de Deus. E não é para você tratar de qualquer maneira. Querido, não é para você tratar as coisas de Deus como você quer. Não é para você tratar a igreja como você quer. Não é para você decidir o que faz com as coisas de Deus. Não, meu irmão, não é para você viver o reino de Deus assim. Hoje eu vejo umas pregações muito melindrosas. As pregações falam assim, se já te humilharam dentro da igreja, se já fizeram um pouco caso de você dentro da igreja, se já foram ingratos com você dentro da igreja, se levantaram falso testemunho para você dentro da igreja. O que aconteceu aqui com Nabote? Da onde veio o falso testemunho? Do palácio do rei de Israel. Do palácio do rei de Israel. Essa mulher perversa, que quer tomar a frente, que quer se projetar, que quer glória para si, avarenta, gananciosa, maligna, Jezabel, princesa de Bel. Essa mulher, ela pega o sinete é o anel do rei. O sinete tinha um brasão de Acabe. E quando ela sela a carta com o brasão de Acabe, é como se Acabe estivesse escrevendo a carta. Você já viu? Geralmente você vai ver isso, você pode ver essa... Isso é como se fosse o seguinte, é uma procuração. Passou uma procuração. Isso é um documento juridicamente incontestável. O rei colocou o sinete dele, ou seja, o brasão, que ficava somente no dedo dele. Eu fico pensando, como é que essa mulher conseguiu esse anel? Esse anel não devia ser tirado do dedo. O rei não devia tirar o anel com o sinete. Aquilo ali era a sua assinatura. A assinatura estava no anel, ou seja, ele já estava fazendo pouco caso, até mesmo da autoridade que Deus lhe deu. Tirou o anel e botou em algum lugar, ao ponto dessa mulherzinha conseguir pegar o anel e falsificar um documento. Ela pega o sinete, marca lá. Provavelmente fez como se faz nos dias, até hoje em dia se faz isso em alguns convites assim mais solenes. Casamentos. Eu acho muito bonito o convite de casamento. Casamento tem que ser solene, querido. Casamento não é para você fazer o que você quiser no casamento. Casamento não é para você ficar fazendo demonstrações de cerimonialistas dentro do casamento. Casamento é para a glória de Deus. Casamento é a ordenança de Deus. Casamento é para ser o mais simples possível. Casamento é para um pacto. O mais importante do casamento. Às vezes eu em casa, leio os votos do casamento. Aliás, aqui a gente não deixa os casais fazerem os votos, não. Os casais não fazem os votos, não. Aqui os votos, nós é que temos os votos de um casamento bíblico. Na saúde ou na enfermidade. Você vai viver com o teu marido quando ele é doente? Vai viver com a tua esposa com ela doente? Na cama, no leito? Vai honrá-la, respeitá-la, ser fiel? Na riqueza ou na pobreza? E quando teu marido perdeu o emprego e as coisas estiverem difíceis, vai continuar com ele? Ou vai procurar um outro rico?
Na alegria ou na tristeza. No riso ou na dor. Até que a morte os separe. Essa para mim é a parte crucial do casamento. Às vezes eu fico pensando, eu não queria nem falar nada no casamento. Eu mesmo penso, às vezes eu penso assim, caramba, eu às vezes estrago os votos. Porque os votos você está fazendo diante de Deus. A cerimônia é solene. O ato é de uma seriedade tão grande que foi Deus que ordenou. Não, meus irmãos. Os dias que nós estamos vivendo, todos fazem o que querem. Cultuam como querem. Nós lemos aqui, eu faço votos que você leia. Lemos Lamentações capítulo 1. Sabe o que estava acontecendo com o povo de Deus? Sabe por que Jeremias lamentava? Lamentava que o povo não cultuava solenemente a Deus. Nós podemos nos alegrar na presença de Deus, mas o culto continua solene. Continua sério. Continua tendo aquilo que o apóstolo Paulo deixou para a igreja de Corinto, que é a direção do Espírito, ordem e decência. O Espírito não é um espírito de desordem e o Espírito não é um espírito de indecência. Muito pelo contrário, ele é santo. O Espírito é santo. É o Espírito de Cristo. O que essa mulher faz é terrível. Essa mulher convoca homens malignos para levantarem falso testemunho contra Nabote. Sabe o que é incrível? Não vi Nabote reclamando, não. Não vi Nabote dando gritos histéricos. Não vi Nabote querendo se defender. Não vi Nabote se autocomiserando. Não vi Nabote melindroso. Não vi Nabote se auto-vitimizando. Eu vi Nabote morrendo. Morrendo. Não amaram a própria vida, mesmo em face da morte. São esses que estão no céu. Você estará também lá? Ou você tem amado mais a sua vidinha do que a Deus? Você tem amado mais o seu lucro do que a Deus? Você tem amado mais o seu terreno do que a Deus? Você tem amado mais o dinheiro do que a Deus? O outro senhor aqui se chama Mamon. Ele reina na vida de Acabe e Jezabel. E sabe o que é incrível? É que você vai lá em Atos capítulo 5 e você pensa assim, não, estamos na nova aliança, pastor, hoje é dia de ceia, vamos celebrar a nova aliança, vamos celebrar o Cordeiro, porque a antiga aliança já acabou, você está falando de lei mosaica, aí você vê, qual casal? Ananias e Safira. Gananciosos, avarentos, viviam um casamento antibíblico, viviam tendo cumplicidade entre si. Cumplicidade é se complicar. Fizeram um pacto de cumplicidade dentro de casa. Vão vender o terreno por tanto, a gente diz que foi tanto que vendeu. Aí a gente dá metade, fica com a outra metade. Mentiram ao Espírito. Pedro, cheio do Espírito Santo, diz, por que vocês mentiram ao Espírito? Por que Ananias permitiu? Por que Ananias entrou nesse negócio? Por que eu estou falando Ananias? Deus vai prestar conta, vai pedir contas de quem? A quem Deus vai pedir contas na família? Por favor respondam, todos respondam. Ao homem! Lá no Éden, quando Eva pecou, instigou Adão comeu. A quem Deus vai prestar contas primeiro? A pedir as contas primeiro? Quem Deus vai fazer o balanço? O balanço. Vai fechar a conta. Vai pedir o balanço. Vai ver o saldo. E aí, Adão? Qual é o saldo? O saldo é que eu pequei. E aqui, quem pecou? Jezabel. Jezabel é que mentiu. Jezabel falsificou um documento. Jezabel contratou falsas testemunhas, homens malignos. De quem foi? Quem foi lá? Vai lá. Versículo 18, 21, 18. Dispõe-te, desce para encontrar-te com Jezabel. 21, 18. 1 Reis 21, 18. Fechou? Dispõe-te, desce para encontrar-te com
Acabe, rei de Israel. Ué, mas foi Jezabel que mandou matar Nabote. Foi Jezabel que mandou apedrejar. Sabe o que é incrível? Nem os anciãos tiveram coragem. Nem os anciãos do povo de Deus tiveram coragem de confrontar a maligna Jezabel. Aderiram, conhecendo a lei de Deus. Vou repetir isso ainda mais alto. Conhecendo a lei de Deus, preferiram dar ouvidos a uma mulher maligna. Pedro, preso, açoitado, humilhado, envergonhado, foi livre da prisão. O que os homens disseram para Pedro? Nós vamos te libertar, mas para de pregar o evangelho. O que Pedro disse? Não posso parar. Porque a autoridade que me deu a ordem de pregar é muito maior do que vocês. A autoridade que deu a ordem de não vender a terra era muito maior do que Acabe e do que Jezabel. E aí? Quando todo mundo estiver fazendo a coisa errada, continue fazendo a coisa certa. Eu gosto muito de uma frase de Chesterton. Chesterton era um teólogo católico, mas ele disse uma coisa muito séria. O certo é o certo mesmo que ninguém esteja fazendo. O errado continua sendo errado, mesmo que todos estejam fazendo errado. Nabote tomou essa palavra para si, porque ele confrontou, ele exortou o próprio rei de Israel. Isso é fé. Isso é coragem. Isso é se manter perseverante, permanecer severamente na esperança. Isso é ser perseverante. Isso é não amar a própria vida mesmo em face da morte, porque aquele que perde a sua vida, acha a sua vida. Eu acho que Nabote devia ser alguém que Deus tinha muito amor. Porque imediatamente após a morte, ele já convoca o profeta Elias, vá para a casa de Acabe. E fala para ele que os cães que lamberam o sangue de Nabote vão lamber o dele e da esposa dele. Leia, continue lendo, que você vai ver o que aconteceu com Jezabel. A morte de Jezabel é uma morte assim, que para um filme de terror seria leve. Ela é lançada, cai no chão, do alto, estou falando por baixo. E quem come a carne dela, você sabe, né? São os cães. Por isso que a palavra de Deus chama alguns homens malignos de cães, porque cães se alimentam de carne humana. Por isso que alguns dizem, chamam alguns homens malignos de cães. Isso para os judeus. Hoje nós não temos mais essa questão, até porque os cães não estão comendo carne humana. Aí você pensa, isso é a antiga aliança? Mas só que Ananias e Safira, gananciosos, avarentos, ambiciosos, quiseram mostrar que tinham muito, quiseram reconhecimento dentro da igreja e morreram. Abra comigo, por favor, em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Olha o que diz aqui.
o versículo 11. Efésios 5, 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Meus irmãos, levante a sua cabeça. Eu quero traduzir o que está escrito aqui para você. Se você vê uma obra infrutífera e não repreende, você é cúmplice. Se você vê uma obra infrutífera e se omite, você é cúmplice. João, 2 João, lá no final da Bíblia, por favor. Abra lá. A posição de omissão é covardia. Se omitir é um acovardamento. É não passar pela provação da fé. É ser reprovado. E hoje nós estamos diante da mesa do Senhor. E a mesa do Senhor, ela tem uma exigência. A exigência da mesa é: avalie sua fé. Como está a sua fé? Réproba, cúmplice do pecado, se omitindo diante de obras das trevas? Você está se omitindo? Levante a cabeça, só um momento. Você tem que ser um que reprova as obras das trevas, até mesmo dentro da sua casa. Se Adão reprovasse Eva, se Acabe reprovasse Jezabel, se Acabe sequer tivesse casado com Jezabel, ele não faria Deus, ele não causaria tanta indignação no coração de Deus. Mas ele gosta de fazer isso, ele gosta de testar a paciência de Deus. Falamos isso na semana passada, né? 2 de João, capítulo 1, versículo 11. 2 de João, segunda epístola de João, capítulo 1, só tem um capítulo mesmo. Não tem, aliás, são só versículos. Somente o versículo 11. Está escrito assim. Eu acho que eu vou ler algumas coisas a mais aqui, porque é muito importante isso aqui. Veja o versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Meus irmãos, se alguém acrescenta ou tira alguma coisa do Evangelho, isso é pior do que feitiçaria. É pior que feitiçaria. Confunde pessoas. E tem muita gente, ouvindo essas mensagens dia após dia, e ainda caindo nesses erros. Porque querem coisas a mais. Porque estão procurando algo além de Jesus. John Wesley, fique com a sua Bíblia aberta. John Wesley falou uma coisa muito séria. Ele disse: dá-me 100 homens que queiram somente Cristo, e eu conquistarei o mundo para Cristo. Eu vou repetir para você. Dá-me 100 homens que queiram somente Cristo, e eu conquistarei o mundo para Cristo. Ganharei o mundo para Cristo. Ouvir essa frase e ver os dias atuais, eu penso: será que tem algum homem? Será que eu pelo menos faço parte de um dos 100? Eu faço parte de um dos 100? Será que eu tenho vivido corajosamente na fé?
Será que eu tenho sido cúmplice do pecado, me omitindo em reprovar as obras das trevas? Veja comigo aí, por favor. Todo aquele, versículo 9, vou ler de novo. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Aleluia. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras, mas está cumprimentando o falso profeta? Oi, tudo bem, fulano? Falso profeta, está cumprimentando o falso profeta? Você é cúmplice dele. Ou cúmplice dela. Eu viro o rosto. Eu viro o rosto para quem está invocando o anjo. Eu viro o rosto para quem está cultuando o anjo. Eu viro o rosto, porque a palavra de Deus diz. A irmã Tânia leu há alguns dias atrás aqui. João se prostrou diante do anjo. E o anjo disse, não faça isso. Sou conservo teu. Adora a Deus. Está atrás de anjo? Está procurando quem te revele o que você faz, o que você deixa de fazer? Então Jesus ainda não revelou o que está no teu coração? Então você está querendo outra coisa além de Jesus. Você está querendo adivinhador. Você está querendo espírito adivinhador. Queria te dizer que o espírito adivinhador não faz a menor diferença na tua vida. O que faz diferença na tua vida é o Espírito Santo convencendo você do teu pecado. É isso que faz diferença na vida. É só isso que faz diferença na nossa vida. Só isso.